Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos aqui o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar a vocês, aqui está funcionando o meu novo site, www.seminariodefilosofia.org, onde nós estamos descarregando todo o material de apostilas, vídeos, áudios e apostilas de 20 e tantos anos de curso de filosofia que eu dei em pelo menos 4 estados brasileiros. É um material imenso que vai sendo aos poucos descarregado lá. Queria também lembrar que quarta-feira agora, próxima quarta-feira, às 20 horas, teremos mais uma aula do Seminário de Filosofia pela Realizações, na rua França Pinto, 498, em São Paulo, Vila Mariana. Inscrições pelo telefone 011-5572-5363. Lembrar que ainda existe a possibilidade de alguém se inscrever para o curso sobre o método na filosofia, que será dado aqui em Colonial Heights, de 29 de setembro a 4 de outubro. Inscrições pelo telefone 041-9974-4443. Também aqui agradecer as menções gentis feitas à minha pessoa e aos meus artigos pelo Paulo Martins, da Gazeta do Povo do Paraná, e pela Cristina Fontenelle, no site Imortais Guerreiros. E avisar vocês que o colunista Ubiratã Iório estará fazendo uma conferência sobre ameaças à liberdade no Brasil, na quinta-feira, dia 28 de agosto, no Clube Militar do Rio de Janeiro, esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Santa Luzia, às 15 horas. Então vale sempre a pena ouvir o que o Bira tem a dizer. Também aqui vemos um aviso do Farol da Democracia, nos seguintes termos: esclarecemos que o Farol da Democracia Representativa não está entre os organizadores, nem patrocina ou apoia o, aspas, encontro contra a corrupção e a impunidade, fecha aspas, que será realizado no próximo dia 13 de setembro em várias cidades do país. Apesar de nossos reiterados pedidos, alguns sites, blogs e malas diretas continuam incluindo o Farol da Democracia entre os organizadores. Então, eu também não estou nem entre os organizadores, nem entre os apoiadores, embora não esteja contra. É claro que eu não serei contra uma manifestação contra a corrupção e a impunidade, mas eu não vejo por que participar de uma manifestação que se diz apolítica, né? Quer dizer, se você insiste em fazer manifestações apolíticas, você está concedendo à esquerda dominante o monopólio do direito de fazer política, que é exatamente o que ela quer. É tudo o que ela mais quer na vida. Se você dizer, nós aqui somos apolíticos, apartidários, etc., o que eles vão fazer é te agradecer. Também preciso assinalar aqui com muita tristeza a morte do meu amigo Leopoldo Serran, roteirista de cinema, um dos melhores roteiristas que já houve no Brasil, roteirista do filme Ganga Zumba, de Cacá Diegues, Dona Flor e seus dois maridos, do Bruno Barreto. Era um homem de um talento extraordinário. Infelizmente nunca teve muita saúde. E era assim, um homem de uma inteligência brilhante, sempre entendia tudo o que estava acontecendo. É uma pena, né? As melhores pessoas vão desaparecendo do Brasil, a nossa cultura superior vai sumindo e sendo substituída, né, por essas coisas do Ministério da Cultura, que é forró, funk, etc, né? Aliás, o funk agora vai ser obrigatório nas escolas brasileiras, né? Porque dizem que é uma maneira de você aproximar a escola da linguagem das crianças. É engraçado, antigamente a escola, né, a gente ia na escola para aprender uma outra linguagem, né? Quer dizer, a linguagem das crianças, por exemplo, quando eu lembro assim, aos 7 anos eu já tinha a linguagem das crianças, eu falava como qualquer criança, né? Então eu queria lá para adquirir uma outra linguagem que me desse acesso à cultura universal. Agora não, agora a escola vai prender você naquela mesma linguagem infantil que você já está, ainda vai dizer que não, o certo é você ter que falar do seu jeito mesmo. Você não tem que aprender a falar como Camões, como Shakespeare, como Platão, né? Você tem que falar como o Zé Mané da esquina, e de modo que você nunca tenha acesso ao que Platão ou Shakespeare disseram, né? Então, começa assim pelo nosso presidente, que faz essa ridícula campanha Universidade para Todos. A campanha é a seguinte: Universidade para todos, menos para mim, né? E ele não quer estudar, o desgraçado, né? Mas ele quer que todo mundo entre na universidade. Aliás, a Universidade Brasileira também serviria para o próprio Lula, porque ela não é para estudar, nem a universidade, nem a escola secundária, nem a escola primária, nada é para estudar. Por exemplo, o funk
Por que eles querem adotar a linguagem que aproxima a escola das crianças? Para ensinar o quê? Eles mesmos dizem, é para ensinar a criança educação sexual, que é praticamente a única matéria que se estuda na escola, né? Só se fala disso, né? Como é que você come o cu do seu coleguinha, como se chupa uma pica. Isso aí é, vamos dizer, a matéria mais elevada que se estuda nas escolas brasileiras. Note bem, eu não estou falando nada disso por moralismo, né? Eu não sou contra o sexo, não combato ninguém porque faz putaria, não tem nada a ver com isso, mas o problema é o seguinte, é que o sujeito fica falando muito em sexo, só pensando em sexo, ele emburrece, entendeu? Então ele não vai ter uma vida sexual melhor, né? Mas olha, eu já tenho idade suficiente para saber que o sexo, afinal de contas, é uma coisa medíocre, né? Por mais que você experimente, não tem muita coisa diferente para você fazer ali, né? E as pessoas ficam falando sobre sua vida sexual, achando que ela é muito interessante. Olha, meu filho, a sua vida sexual é interessante para você. Vista de fora, né? Ela é tão banal quanto qualquer outra, né? Você deve conhecer aquela famosa piada do inglês que tinha chegado aos 60 anos, nunca tinha trepado, né? Daí os amigos insistiram para ele, né? Pagaram lá uma mulher pro cara, levaram ele pro motel, ele disse, tá bom, vamos lá. E todo mundo ficou esperando na porta. Quando saiu, perguntou, como é, o que você achou, o que você achou? Daí ele disse, the sensation is marvelous, but the position is ridiculous, né? Então, qualquer caso, você pode estar, né, envolvido naquela emoção, aquela coisa, visto de fora, você é ridículo, meu filho. Você não tem muito o que, né, muito o que falar, né? Você acha, já pensou, isso já me aconteceu, gente, eu sou uma vítima dos acontecimentos. Um monte de filha da puta que já me parou no bar para contar a vida sexual dele, não parava, aquelas coisas incríveis, né? Ele achando aquilo interessante, e eu, né, ali agoniado, que ele pedindo pelo amor de Deus para ele parar. As pessoas falam assim, agora na escola só se fala disso também, né? Mas com algumas variações, porque naquele tempo, né, sexo era mais homem que mulher, né? Viadagem era mais uma questão de elegância do que de sexo, né? Os viados frequentemente não praticavam nada, eles só se comportavam como se fosse. Aliás, a maioria também. Eu não acredito, vocês acreditam que o Luiz Motta, né, transou com 500 homens, eu não acredito que ele transou com nenhum, né? Então, mas naquele tempo, assim, os caras, não é que eles praticavam, né, sexo, apenas eles tinham uns trejeitos, um jeitinho, né? Era mais uma questão de moda e de elegância do que de sexo. Mas hoje em dia não, hoje em dia já se pratica isso, já se ensina nas escolas, né? Como é que você dá para o coleguinha ao lado, e assim por diante, como é que você dá para o seu professor, né? Então, é disso que vai se falar nas escolas brasileiras. E imagina o que vai se falar na universidade, né? Quer dizer, você já começa dando ali nos bancos escolares. Quando chegar na universidade, então vai ser ali o Marquês de Sade, né? Vai ser, né, dias e noites de Sodoma. É o aperfeiçoamento, o PhD, né? E é isso que o Lula quer para todo mundo. É na bunda de todo mundo. Não é universidade para tudo. É universidade na bunda de todos, né? Agora também botaram no Ministério da Cultura esse que era o secretário do Gilberto Gil. Quer dizer, ele é aspirante a Gilberto Gil. Ele não é uma nulidade, ele é aspirante a nulidade. Se ele se esforçar muito, ele conseguirá chegar a ser uma nulidade, né? E enquanto isso, a cultura brasileira praticamente já acabou. Você vê os escritores brasileiros, né? Que escritor brasileiro que sabe escrever hoje? O Antônio Fernando Borges, né? Só, eu acho que é só. Porque, tem o João Baldo também escreve, né? Carlos Coni escreve, mas cada um deles está com 143 anos, né? Então já são de uma outra época, tá certo? Agora, né? E também o Yuri Vieira também escreve, mas o Yuri Vieira não publica nada, é um escritor desconhecido, né? E pronto, acabou. Isso é a cultura brasileira. Morreu o Alberto Cunha Mello, morreu o Bruno Tolentino, né? Sobrou lá o Ângelo Monteiro, que está lá escondido no Nordeste, ninguém no Sul Maravilha conhece ele, pronto, então acabou. Então, cultura brasileira, meus filhos, o que sobrar vai ser eu e os meus alunos que vão fazer. Daqui 30 ou 40 anos, o que sobrar vai ser obra nossa. O resto não existe. Por exemplo, vocês conhecem alguém, né, que leia os livros do Leandro Conder ou do Zé Américo Mota Peçanha hoje em dia? Não. Tudo isso acaba. Tá certo? Então, de tudo que esses idiotas estão falando hoje, ninguém vai lembrar nada disso. Agora, tenho certeza que o trabalho que nós estamos fazendo vai ficar. Tá certo? Então, não é por nada não, mas nós somos a cultura brasileira. Falando nisso, alguém me comunica aqui que o nosso presidente, né, o homem da Universidade para Todos, chamou os estudantes de babacas.
Babaca, eu tenho aqui, ó, dicionário melhoramento, tá aqui, ó. Babaca, substantivo feminino, órgãos sexuais da mulher. Não é isso? Então, o cara tá chamando os outros de bucetas, porra. O presidente da república. E reclamam que eu falo palavrão, que eu xingo o cara, porra. Ô, senhor presidente, o senhor não é um babaca, porque por babaca pelo menos nasce seres humanos, o senhor é um cu. Porque da sua boca só sai merda. Como é que querem que eu trate com respeito um sujeito desse? Quer dizer, olha, eu jamais serei presidente da república, não serei nem presidente de clube de futebol, nem clube de futebol de botão. Mas, se eu fosse eleito para um presidente do clube de futebol de botão, eu, no exercício do cargo, eu não falaria palavrões, eu não xingaria ninguém. Eu xingo porque eu estou exercendo o cargo de ser apenas eu mesmo, esse que vos fala. Tá certo? Então, eu, como cidadão privado, eu falo o que eu quiser, eu xingo o que eu quiser, mando a merda que eu quiser. Inclusive porque é um privilégio da velhice. Eu, quando era novo, era um sujeito muito educado, nunca falava palavrão. Então, cheguei à conclusão de que isso é inútil. Porque a pessoa não entende. Como é que você pode conversar com Lula, né? Ele fala educadamente, ele acha que ele é importante. E daí ele aproveita, sobe em cima de você e chama você de babaca, porra. Agora tá aqui. Peraí, tem alguém na linha. Alô? 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 Alô, não estou ouvindo nada. Cancela porque essa ligação não deu certo. Aqui, falando nisso, né, alguém aqui me manda um e-mail lembrando. Né? Alô? Tá na linha não, estou ouvindo nada. Alguém aqui me manda um e-mail lembrando da existência de um livro, Makers and Takers, do Peter Schweitzer. Peter Schweitzer é o sujeito que escreveu uma excelente biografia do Ronald Reagan um tempo atrás. E agora ele fez uma pesquisa para a Hoover Institution, né? Uma pesquisa sobre a conduta, né, social dos conservadores e dos esquerdistas. Então, aqui algumas das conclusões. Né? 71% dos conservadores diz que nós temos uma obrigação de cuidar de um esposo ou dos pais com problemas de saúde sério. Dos esquerdistas, só 46%, menos da metade diz isso. Quer dizer, eles não têm obrigação nenhuma. Né? Os conservadores têm uma ética de trabalho, são muito menos inclinados a faltar ao emprego alegando doença do que os da esquerda. Não é que os esquerdistas ficam mais doentes, eles inventam doença. Né? Os esquerdistas são 2 vezes mais propensos a ficar ressentidos com o sucesso alheio. E 50% mais propensos a ter inveja da boa sorte dos outros. Claro, o esquerdismo consiste nisso. Né? O esquerdismo é apenas aquele negócio, os alemães chamam Schadenfreude. Schadenfreude é você, né? A tradução literal é a alegria das sombras, né? A alegria sombria, né? Que você vê a desgraça alheia e você fica contente. Olha, isso aí eu testemunhei, porque recentemente, quando se anunciou aqui que um colunista aqui, americano, conservador, estava com um tumor na cabeça, né? Olha, as mensagens de regozijo que eu vi no site esquerdista, é incrível. Né? E, ao mesmo tempo, eu vi, né, no site conservador, quando se anunciou que o Ted Kennedy estava com o mesmo problema, né, o que se via nos sites conservadores, inclusive eu recebia mensagem, é o seguinte, olha, vamos rezar por ele, porque se ele morrer desse jeito, ele vai para o inferno, então vamos orar por ele. A diferença de reação era brutal. Né? Daqui, e assim por diante, aí vai, por a pesquisa, né? Os conservadores contribuem efetivamente para, fazem trabalho voluntário, dão contribuições para instituições de caridade, então os esquerdistas muito menos. Né? E Rush Limbaugh, Ronald Reagan, Bill O'Reilly e Dick Cheney doaram maiores quantias de dinheiro para pessoas em necessidade, enquanto Ted Kennedy, Nancy Pelosi, Michael Moore e Al Gore não doam coisíssima nenhuma. Tá? Ou seja, a diferença de conduta é essa. Agora tem outras coisas que tem essas esquerdistas falam mais palavrões. E é por isso mesmo que a gente tem que falar com eles na linguagem que eles entendem. Alô? Professor? Sim. Alô, professor? Sim.
Oi, professor, boa noite. Está conseguindo ouvir? Tudo bem. Oi, professor, tudo bem? É Carlos de Vila das Pedras. Eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Por favor. A primeira é a seguinte, eu tenho uma grande dúvida. É possível a implantação da nova ordem mundial sobre o ponto de vista de tantas mentiras que eles têm que sustentar? E a segunda é uma brincadeira, na verdade. Por que, agora passada a Olimpíada, por que Cuba nunca consegue uma medalha na natação e na vela? Olha, quanto à primeira pergunta, a mentira é uma das forças mais poderosas que regem o mundo. Isso aí não precisa nem dizer. E o mundo da política é o mundo da mentira. É claro que por baixo desse mundo aparente, as coisas continuam funcionando como sempre funcionar, a estrutura da realidade continua aí. Mas é possível você enganar uma sociedade imensa durante muito tempo. Aquela história do Abraham Lincoln, de que você não pode enganar todo mundo o tempo todo, é só relativamente verdade, porque você pode enganar muita gente por muito tempo, né? Entendi. Então é possível porque o número de mentiras que eles são obrigados a sustentar é monstruoso. Claro que eles têm um enorme aparato de mídia, mas dá para notar que alguma coisa está ruindo. Nem tudo eles está avançando. Veja, com o advento da mídia moderna, entendeu? Hoje você tem os instrumentos para você encobrir a realidade, você criar um mundo fictício e fazer que milhões de pessoas vivam dentro disso. Não plenamente. É claro que isso sempre haverá ali um desequilíbrio que assinalará a presença da realidade por baixo da mentira. Exatamente como acontece em qualquer loucura. Quer dizer, o louco tem aquele delírio todo e dentro do delírio mesmo já tem os sinais de que aquilo é delírio, de que ele mesmo não acredita naquilo. Quer dizer, você não pode acreditar plenamente naquilo, mas como nós também não temos a capacidade de expressar plenamente o que nós pensamos, então, a expressão da mentira, sob certo aspecto, é quase tão satisfatória quanto a expressão da verdade. Quer dizer, a pessoa se contenta com aquilo e vive dentro daquilo, né? De vez em quando, se tirar uma contradição ou outra, e aí, de certo modo, se autodenunciará. Mas, Entendi. ainda assim, esse engano pode continuar por muito tempo, porque tem um processo neurótico, que falava o meu amigo Ronald César Miller, quer dizer, a neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Faz parte da natureza da mentira, ela mentia sobre si mesma. Desculpa, mas eu estou aqui com começo de gripe. O negócio está meio ruim aqui, mas tá dando para explicar mais ou menos. Não, deu para entender, professor. E do ponto de vista que a principal contra-revolução e a principal batalha hoje se trava exatamente onde o senhor está, na América, até que ponto os conservadores têm conseguido, pelo menos, fazer um contraponto, ainda que muito menor, aí na América? Ou a coisa já está a nível de ser esmagado mesmo? Não. Aqui você tem um movimento conservador altamente organizado e poderoso. E atento, sobretudo. Que as pessoas entendem o que está acontecendo. O movimento conservador ainda está em crescimento. Você não pode esquecer que o movimento conservador aqui começou em 1945. Antes disso, você tinha um domínio quase completo da cultura pelas ideias que aqui eles chamam liberals, né? Até isso, para entender, você pega o livro do Lionel Trilling, que foi o grande crítico literário americano, The Liberal Imagination. Então lá mostra, vamos dizer, que ele dizia ali que praticamente só havia uma tradição de ideias em circulação nos Estados Unidos, que eram as ideias chamadas liberals, né? A partir de 45, começa o movimento conservador e está crescendo até hoje. E vai crescer mais ainda. Claro que nenhum crescimento desse tipo é contínuo, você tem altos e baixos. Mas, mesmo quando você faz, de vez em quando você elege um camarada, o movimento conservador consegue exercer uma influência forte ali no Partido Republicano e eleger um sujeito, ou seja, dá para trás, como George Bush deu para trás, mesmo isso, é um recuo temporário, isso vai continuar crescendo. Quer dizer, a América é o lugar onde vai ter a resistência a essa coisa de nova ordem mundial. A partir daqui tem 2 países, a América e Israel. Por quê? Porque nem a América nem Israel podem sobreviver, quer dizer, dentro da nova ordem mundial, e eles querem sobreviver. Os outros países já se entregaram. Tem países onde o desejo de morrer é a coisa mais óbvia do mundo. A França é assim, a Inglaterra é assim, a Alemanha nem se fala.
A Alemanha, desde a Segunda Guerra, só pensa em morrer, né? Também depois da cagada que fizer, não era para estar muito contente mesmo. Né? Aqueles países mais estão cansados, tipo Holanda, né? Então, esses países são evidentemente vulneráveis. Não, porque a América e Israel ainda tem um certo vigor, ainda querem existir, né? Uhum. Muito obrigado, professor. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito aí no programa. Só para descontrair, o senhor deu o telefone do professor Luiz Motti, eu liguei para ele. E para ele ter ideia como é que a esquerda adora sacanear os outros, mas odeia ser sacaneada, ele, como intelectual, sempre está com um livro. Aí eu perguntei falei com ele, falei, pô, Luiz Motti, você sempre está com um livrinho? Rapaz, me ameaçou de processo, me ameaçou de tudo. Quer dizer, sacanear os outros pode. Um pouquinho de sacanagem com eles, eles odeiam. Viu? Ele é tão democrático que ele disse que deu para 500 homens. Isso quer dizer... Pô, não sei quem comeu, porque eu falei pra ele, pô, Luiz Motti, sempre tá na faculdade com livro, sempre tá com um livrinho. Ele ficou morrendo. Quer dizer, você imagina, se um sujeito heterossexual diz que comeu 500 mulheres, você não deixa ele entrar na sua casa, deixa, porque vai comer essa mulher também. Então, ninguém pode dizer uma coisa dessa e manter uma posição de cidadão respeitável. Agora, se é gay, não. Pode ser. É um pesadelo, ele é um pesadelo. Aliás, tem a cara do governo Lula, é uma espécie de anticristinho mesmo, não tem jeito, é um mini anticristo. É mesmo. Muito obrigado, professor, que Deus abençoe o senhor aí por tudo, obrigado. Muito bem, agora aqui, um ex-aluno meu, Marcelo Mota, me comunica que vai ser candidato a vereador em São Paulo pelo DEM. Olha, desejo boa sorte, acredito que você pelo menos vai tentar ser um pouco mais honesto do que os que estão aí. Marcelo Mota, candidato a vereador pelo DEM. Também tem outro aqui que me conta a mesma coisa. Tem um Jean Tamazato, que é um rapaz do movimento Jean Tamazato. É lá um site, tamazato.com.br, Tamazato com Z. Também candidato. Então, boa sorte para vocês, vão em frente. Né? Agora, se for esse negócio de substituir, vamos dizer, político, né? Botar uns melhorzinhos lá no lugar, isso vai levar muito tempo, né? Então vocês dois lá para tentar melhorar os negócios, mas do outro lado tem 2 mil, 3 mil, 4 mil filha da puta, né? Agora tá aí o secretário nacional do PT também, que já meteu a mão no dinheiro, né? Esse negócio não acaba mais. Agora, aqui o Ageu Marinho me manda um negócio que é a entrevista do Luiz Eduardo Greenhalgh, que saiu na Isto É. Essa entrevista é muitíssimo importante. Por quê? O Greenhalgh, né, que é boabista, todos nós já o conhecemos, é o sujeito que sempre foi a favor da luta armada, ele acha mesmo que tem que matar os outros. Né? Já disse e repetiu, porque é muito engraçado esse pessoal que participou de guerrilha, essa coisa toda. Eles nunca deram o menor sinal de arrependimento de ter matado pessoas, mesmo que fossem inocentes, civis que foram acertados a esmo, eles nunca se mostram arrependidos, eles não têm nenhum problema moral. No máximo, eles dizem que a época, né, esse é o equivalente comunista do arrependimento, é esse. Eles dizem, não, a época agora não é mais oportuna para isso. Quer dizer, em vez de se arrepender do crime, ele no máximo diz que não é uma época propícia para cometê-lo de novo. Né? E isso vale como um sinal de arrependimento, de superação, etc, etc. Você vê que coisa? Agora, o Greenhalgh, nessa entrevista, ele diz o seguinte, ele diz, não há uma atmosfera para mudar a lei da anistia agora. Por quê? Porque aqui a situação foi diferente da Argentina. Na Argentina, né, veio a anistia depois de cair da ditadura. Ao passo que no Brasil foi a ditadura mesmo que concedeu a anistia. Isso criou uma situação muito peculiar. Também ele diz outra diferença, aliás, é altamente significativa. Que na Argentina, muitos familiares de desaparecidos, das chamadas vítimas da ditadura, renunciaram a receber qualquer indenização. Ao passo que no Brasil, né, está todo mundo entrando na fila, né? Então isso já cria uma diferença que dificulta mudar a lei da anistia, né? Quer dizer, agora que vocês já encheram o cu de dinheiro, o que mais vocês querem? Já querem vingança, né? Quer dizer, não basta dinheiro. Quer dizer, você tem que... Não basta encher você de dinheiro, tem que tirar o do outro também, né? Então, preste bem atenção. Como ele diz que não há atmosfera para mudar a lei da anistia, o que ele faz? Sugere que desistam, que deixe tudo como está? Não. Ele diz, precisamos fazer um movimento nacional
cria essa atmosfera, que cria uma atmosfera parecida com a que houve na Argentina. Então, atenção, seus militares, esse negócio está apenas começando. Presta bem atenção, né? Porque, veja, o Luiz Eduardo Greenhalgh, ele não está tendo uma posição radical como está surgindo, né? No Brasil, peraí, com licença aqui, deixa só o nariz, desculpe. Olha que som maravilhoso. Então, no Brasil, que é o mesmo clima o ano inteiro, vocês não sabem como é, que é bom para tosse. Então, como o Greenhalgh não está entre os radicais, entre aspas, né? No Brasil tudo se classifica entre radical e moderado, como se isso fosse a diferença essencial. O pessoal é capaz de dizer, não, a questão já está resolvida, porque o Greenhalgh quer amansar, ele não quer mudar a lei da anistia, tá? E vai criar ilusões. Quando, na verdade, ele está dizendo o seguinte, não pode forçar para mudar a lei da anistia agora, porque se entrar num confronto com os militares, vão perder. Então o que tem que fazer? Tem que fazer um movimento nacional, tem que jogar a nação inteira contra os militares, e daí sim mudar a lei da anistia. É muito pior do que o Tarso Genro. É o Tarso Genro multiplicado por 1000. Então, atenção, né? Preste atenção ao que esse sujeito está fazendo. Né? A entrevista foi dada à revista Isto É, onde sai também uma matéria com o nome de Encrenqueiro e Indisciplinado, descendo o cacete no comandante militar do leste, né? Porque ele não respeita a hierarquia militar, ele fala de assuntos que ele não poderia falar, etc, etc. É gozado esse pessoal da esquerda, né? Olha, para eles, o sujeito militar bem comportado, respeitador da hierarquia militar, foi o capitão Carlos Lamarca, que roubou um monte de arma do exército e saiu matando soldado brasileiro. Né? Esse eles homenageiam. Agora o outro porque reclamou, né, de coisas ilegais que estão querendo fazer, que estão querendo fazer contra o Brasil. Esse é um indisciplinado encrenqueiro. Ora, isto é, porra. O que é isso, porra? Vocês vão dar lição de disciplina militar agora, pô? Até parece que vocês adoram disciplina militar. Quanta hipocrisia, meu Deus do céu. Olha aqui, voltando ao negócio do funk aqui, olha que beleza, né? Secretaria Estadual de Educação. Através de composições de funk, os alunos vão poder expressar seus conhecimentos. Conhecimentos do quê? De educação sexual. Né? Não é incrível? Agora alguém me mandou... aqui. No último programa, eu estava comentando aqui que hoje em dia a revista Veja está reclamando dessa doutrinação comunista nas escolas, etc, etc. Mas que eu mesmo tinha trabalhado em revistas da Fundação Vitor Chivita, que já faziam essa mesma doutrinação 20 anos atrás. E que então, portanto, esse seu Chivita é tão culpado do que está acontecendo quanto o atual ministro da Educação ou os últimos ministros dos últimos 20 anos. Né? Agora, olha aqui. O Matheus Azevedo me manda a seguinte carta. Na última edição da revista Nova Escola, né, as intenções ficam beirando a perversão, como a capa já sugere. Além de tudo, usa-se uma pompa científica para lidar com chamadas do tipo, aspas, professora, por que a minha xereca pisca quando eu vejo um homem e uma mulher se beijando na televisão? Xereca piscar? Porra! Eu nunca vi xereca piscar. Eu tenho 60 anos. Olha, eu hoje sou um sujeito pouco comportado, mas eu já tive uma vasta carreira na putaria. Jamais vi uma xereca piscar. Agora tem uma menina de 8 anos com esse problema transcendental, metafísico, né? Problema filosófico da mais alta transcendência. Professor, por que a minha xereca pisca? Isso aí tá lá na revista da Fundação Vitor Chivita, porra! Mas se a xereca dela fala, a piroca do menino deve o menino falar. Né? Ô, senhor, por que minha piroca não para de falar? Né? Isso aí é que se ensina essa porra dessa revista Nova Escola, dessa porra dessa editora Abril. Você entende? E depois ela fica reclamando que os outros ficam fazendo doutrinação comunista. Não estou falando que os civitas são comunistas, eles não são comunistas, é claro que não são. São uns idiotas que confiam em intelectual de esquerda, acha bonito intelectual de esquerda.
né, e entrega essa revista na mão dos caras. O que eles vão fazer? Vão fazer essa merda. Porque minha xereca pisca. Ora, porra! Né? Então, para expressar esse tipo de conhecimento, só mesmo o funk. Né? Que coisa impressionante. Né? Agora, outra coisa, que ao mesmo tempo acontece que aquela família que fez homeschooling, ensinou as crianças em casa, os meninos estão sendo submetidos a uma bateria de exame para ver se estão, vamos dizer, preparados. Só que os exames não são iguais aos que aqueles a que são submetidos os garotos da idade deles na escola pública. Não, fizeram uma prova especial dificílima, já para quebrar as pernas dos garotos. Quer dizer, isso é discriminação, isso aí é anticonstitucional. Esse pai tem que processar esse Ministério da Educação. Esse Ministério da Educação é um criminoso de fazer isso. Esse cara tinha que estar na cadeia, meu Deus do céu. Quando é que vocês vão entender isso aí? Quer dizer que nas escolas não tem nem mais o conceito de reprovação, não pode reprovar ninguém, já passa na escola pública. Agora, se você faz homeschooling, você é obrigado a fazer um exame e provar que você é Albert Einstein. E os garotos não têm que provar que eles são melhores do que os outros, eles têm que provar apenas que estão no mesmo nível que os outros. Isso é mais do que suficiente. Agora, esse exame discriminatório, exame leonino, né, é que foram submetidos aos meninos, é claro que isso é criminoso, isso é altamente discriminatório. Né? Quer dizer, enquanto esses meninos, vamos dizer, que estudaram em casa, que fizeram um esforço e tal, em vez de ser premiados, eles são punidos, estão lá os outros estudando porque minha xereca pisca, porra. Né? Olha, xereca pisca, vai perguntar pro presidente da República, quem entende babaca é ele, tá entendendo? Tá? Que coisa. Agora, olha aqui, o Rafael Guimarães me manda aqui uma carta dizendo: ninguém melhor do que você para saber o grau de influência da esquerda em todos os estratos da sociedade brasileira, mas não pude resistir à vontade de enviar esse trecho em texto escrito pelo desembargador da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Sérgio Verani, membro do movimento Magistratura Fluminense para a Democracia. Olha que o sujeito diz aqui que está falando que a lei dos crimes hediondos é ela própria hedionda, porque só o pensamento vinculado a uma cristalizada ideologia da repressão, né? A própria pena privativa da liberdade, nenhum efeito tem produzido. Presta atenção, a própria pena privativa da liberdade, nenhum efeito tem produzido ao longo da sua história para a redução e prevenção da criminalidade. Quer dizer, ele acha que você prender o bandido não diminui a criminalidade. Ué, como é possível? Se o sujeito está preso, ele não está delinquindo na rua, por definição. Quer dizer, cada camarada que está preso, né, está deixando de delinquir, pô, a não ser que o próprio governo, né, lhe faculte o contato com a sua quadrilha do lado de fora. Mas isso dificilmente acontece, isso é extremamente difícil de acontecer. Né? Então, quer dizer, a prisão, segundo esse seu Sérgio Verati, né, a prisão nada mais é que um instrumento de poder, servindo a radical exclusão social produzida pelo capital. Quer dizer que todos aqueles assassinos, estupradores, assaltantes que estão na cadeia foram presos lá apenas por um mecanismo repressivo do capital, e isso não diminui em nada a criminalidade. Né? Daí vem ele, o capitalismo tem conseguido nesse início do século XXI consolidar a barbárie, que nunca se destruiu tanta vida humana e a natureza. Mas peraí, como é que você diz um negócio desse? Quer dizer, que moleque irresponsável. Tem que chamar aqui, ô filho de uma puta, mentiroso, vigarista, você vai provar isso aqui. Você vai provar que foi o capitalismo que matou 100 milhões de pessoas, de civis? Você vai provar que é o capitalismo, que é nos países capitalistas que você tem poluição que destrói tudo, e não na Rússia e na China? Como é que fala uma coisa dessa? Como é que pode mentir dessa maneira? Né? Isso não é uma questão de divergência. Eu não tenho nenhuma divergência política com você. A minha divergência com você, ô Sérgio Verati, é moral, porque você é um vigarista, eu sou um homem honesto. Você é um mentiroso. Eu dizer que a prisão não diminui a criminalidade? Como? Como é uma coisa... Veja o que acontece em São Paulo. O Brasil vinha
tendo 50 mil homicídios por ano. Em São Paulo, né, fizeram, vamos dizer, intensificaram a ação da polícia, prenderam mais gente, diminuiu a criminalidade. A criminalidade no Brasil só diminuiu em São Paulo. Como é que é isso? Quer dizer, olha, você prende o sujeito não é por vingança, nem para reeducá-lo, você prende para tirá-lo de circulação. Porque durante o tempo que ele estiver preso lá, ele não vai cometer novos crimes, é uma coisa tão simples. Né? Então, quer fazer uma experiência, seu Sérgio Verati? Abre a cadeia, né? Põe todo mundo para fora e vamos ver se a criminalidade não aumenta. Isso é coisa mais óbvia. Essas teorias. Olha, aqui tem o Norman Mailer, né? Ele fez uma campanha para libertar um assassino, né? Assassino, estuprador, etc, etc. Um cara monstruoso, né? Como é chique, banditismo é chique. Então o Norman Mailer fez lá a campanha e no dia que o sujeito foi solto, graças à pressão do movimento criado pelo Norman Mailer, o Mailer ofereceu um jantar para ele em casa, uma festa, homenagem ao cara. O cara foi lá na festa, bebeu, passou a mão na bunda das mulheres, saiu daí, assassinou outro sujeito na rua, no mesmo dia. Ele disse, como é que a prisão não tem produzido efeito para a redução ou prevenção da criminalidade? Um juiz que diz isso, tu não serve para juiz, meu. Tu tem que ir para casa. E quer discutir isso comigo? Eu falo que você é um vigarista que está mentindo. Porque é impossível que o sujeito tenha estudado e diga uma coisa dessa. E dizer que o capitalismo tem coisa de consolidar a barbárie. Quer dizer, você acha que o capitalismo tem uma coisa pior do que o Gulag, pior do que o Laogai, pior do que aquela matança no Camboja? Como é que você vai provar uma coisa dessa, ô desgraçado? Você chega, não tem que ter paciência com essa gente e nem tratar respeitosamente. Você tem o direito de apoiar o partido que você quiser, a ideia que você quiser, mas mentir dessa maneira, não. E ainda se prevalecendo da sua posição de juiz, ora, o que é isso, senhor? E aí vai. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Aqui, o Bruno Garchagen, no site brunogarchagen.com, chama a atenção para um artigo do Antônio Cícero, que saiu na Folha dessa semana, a elitização brasileira. O artigo está realmente muito bom. Né? Fica reclama dessa mania de botar tudo a culpa na elite, sem nem esclarecer que é elite, né? Então, aqui, ó. O apresentador do programa de televisão, Luciano Huck, ao ter seu relógio roubado, escreveu um artigo na Folha queixando da insegurança das cidades brasileiras. Uma enxurrada de cartas à redação atacou, alegando que, pertencendo à elite, ele não tinha qualquer direito de se queixar. Quer dizer, como você pertence à elite, você não tem direito de ter um relógio. Né? Tem que tirar de você o relógio. E daí uma das cartas é do cantor Zé Cabaleiro. No dia seguinte, uma leitora escreveu, lamentável o comentário dele sobre o texto do Luciano Huck, como o Zé Cabaleiro não fizeram parte da elite. As pessoas não sabem que elas são da elite, elas não sabem nem que o Lula é da elite, elas não sabem que o Lulinha é da elite, porra. Quer dizer, eles acham que eles são os pobres oprimidos e a elite sou eu. Né? Quantas vezes eu não recebo carta, não, você é representante da elite opressora, né, do capitalismo, etc. Mas cadê meu capital, caralho? Né? E aí vai, então um artigo do Antônio Cícero realmente merece ser lido. Agora aqui o Heitor de Paula avisa que ele mal começou a fazer um site e justamente na hora que estava ali botando matéria sobre o negócio da Bela, que tem uma alta suspeita de ter um elemento esterilizante ali, quando o site foi invadido. Sumiu o site, acabaram com o site. Daí o webmaster conseguiu recuperar através do backup de ontem. Isso aí já aconteceu no meu site várias vezes. Né? É normal, esses caras acham que eles são os donos do espaço da internet. Né? Agora, quanto a essa questão das... Alguém aqui me adverte, eu estou com a carta, porque tem tanto papel que fica difícil achar. Mas uma moça chamada Regina deixa eu ver se eu acho aqui. Ela diz, olha, cuidado, porque antigamente houve um zum de que uma carga de leite em pó que o governo americano estava mandando para o Brasil no tempo do John Kennedy, né, continha elementos esterilizantes, que aquilo era uma campanha para esterilizar as mulheres brasileiras. Né? Então, cuidado para você não cair nessa mesma coisa de fazer acusações indevidas, né?
Eu não sei onde está a carta dela. Regina, chama Regina, vai, é importante. Então, cuidado para você não cair na mesma coisa, fazer acusações injustas, etc. Bom, existe uma série de diferenças entre os dois casos. Primeiro, né, essa denúncia ela não saiu do nada. Isso aí veio da igreja da Argentina, entendeu? Isso aí já se comprovou na Argentina que isso aconteceu. Tá certo? Em segundo lugar, essa campanha contra a rubéola, o número de casos de rubéola é tão pequeno que como é que você justificaria você fazer uma campanha de 7 milhões de mulheres? Então, a desproporção entre o suposto problema social e o tamanho da solução é tão monstruoso que a gente suspeita de uma segunda motivação. Agora, leite em pó, né? Segura essa coisa contra o governo Kennedy, já veio do Partido Comunista, o Partido Comunista mente que inventa qualquer coisa. Tá certo? Agora, o pessoal que está levantando essa denúncia é gente muito séria, o Júlio Severo e outro, peraí, não é assim não. Nós não somos o Partido Comunista, vamos inventar, os americanos querem esterilizar as mulheres brasileiras. Naquela época não havia nenhuma campanha de esterilização da parte do governo americano, do governo Kennedy, não tinha nada. O que você tem em campanha de esterilização é da ONU. Isso é um programa explícito dele, quer dizer, o controle populacional forçado está no programa da ONU. Portanto, que eles façam isso de uma maneira, vamos dizer, não democrática, como eles mesmos, o próprio teórico da nova ordem mundial, de que ela tem que ser implantada de maneira não democrática, então tudo aí tem uma coerência. Agora, o governo Kennedy, por que haveria de fazer isso? Isso é simplesmente propaganda anti-americana, né? Quer dizer, há uma diferença muito grande entre os dois casos. Isso não quer dizer, evidentemente, que a denúncia seja comprovada, isso tem que ser investigado. Tá certo? Mas ela, pelo menos, é mais razoável do que essa história de inventar que eles estavam distribuindo elementos esterilizando leite em pó. Mesmo porque leite em pó, homem também toma leite em pó. Você pode dar leite em pó para o seu cachorro, tá entendendo? Então, como é negócio de elementos esterilizantes? A rubéola não, é só para mulher. Não. Alô, quem é? Alô? Tudo bem? Alô, quem é? Tudo bem? Tudo bem. Totti, quem fala? Tudo bem? Nossa, tá horrível essa ligação, não estou entendendo o que você está falando. Alô? Alô, tá muito ruim a ligação. Então, olha aqui, o Marcos Centeno me escreve aqui. Fui seu aluno no curso de Porto Alegre, acompanho o seu pensamento há muitos anos. Concordo com tudo que você disse sobre a mentalidade revolucionária. Porém, uma coisa que nunca fechou muito bem para mim foi como isso pode ser estabelecido numa sociedade democrática. Pois todo plano diabólico pode ser imposto por um tirano sobre uma sociedade impotente, ou uma sociedade como a brasileira, onde a discussão pública foi falsificada. Mas a implantação disso numa sociedade como a americana ou europeia exigiria uma cota de malícia muito alta, uma quantidade tão grande de indivíduos que torna inverossímil a possibilidade disso prevalecer sobre o bom senso. Daí eles sugerem que eu assista uma conferência aqui de um conferenciante chamado Evan Sayet, que está no YouTube, Evan Sayet, Evan E-V-A-N Sayet, E-S-A-Y-E-T, onde ele enuncia lá algumas hipóteses psicológicas para explicar por que isso acontece. Mas, veja, é um negócio da mentalidade revolucionária. Não confunda a mentalidade revolucionária com a propaganda revolucionária. A mentalidade revolucionária ela está imbricada no fundo da própria cultura moderna. Quer dizer, não tem ninguém que seja imune a esta coisa. Essa coisa de você querer raciocinar, a base da mentalidade revolucionária é você tomar o futuro hipotético como premissa para um raciocínio presente. Isso aí é uma coisa que está tão disseminada na cultura moderna que você não precisa ser pessoalmente um revolucionário para você entrar nessa. Você cai sem nem perceber. Isso é uma coisa muito comum, né? Quer dizer, essa inversão da ordem do tempo, essa é a base da mentalidade revolucionária, e ela não se confunde com a propaganda específica de certas ideias revolucionárias. Tá certo? Então, você estranha que, não, isso aí jamais poderá prevalecer sobre o bom senso. Não, isso já prevalece sobre o bom senso. Em todas as sociedades ocidentais, há muito tempo. Quer dizer, veja, o próprio prestígio que tem a palavra revolucionário. Você inventa uma coisa, tive uma ideia revolucionária, um produto revolucionário, etc. Por quê? Significa que essa ideia, vamos dizer, da promessa de futuro, né, ela já está tão disseminada na nossa cultura que é aceita como um valor óbvio. Né?
Então não há dificuldade nenhuma em fazer com que essa ideia se dissemine. E depois tem outra coisa, existe um negócio que se chama ocupação de espaços. Quer dizer, se você vai ocupando os espaços, todos os cargos importantes, universidades, instituições de cultura, etc, etc, aí você tem o quê? Você tem o poder na mão. Hegemonia é poder. E daí não é que você vai convencer as pessoas disso. Não há persuasão racional. Quer dizer, o bom senso pode prevalecer no confronto de persuasão racional, mas quando existe uma imposição, quer dizer, ou você diz as coisas do jeito que nós queremos, ou você não passa de ano, nós liquidamos com a sua carreira, né? Quando existe esse tipo de imposição, você não tem como resistir. Se você impõe isso para uma criança de 12 anos, como é que ela vai resistir? Na verdade, começa a impor hoje, na pré-escola, meu Deus do céu. Você não tem que perguntar muito, mas como é que você vai persuadir essas crianças? Não se trata de persuasão. Essa é uma influência que vem muito mais, no extrato muito mais básico, muito mais profundo que persuasão racional, mas começa a atacar as pessoas quando são crianças. Como é que a criança vai resistir criticamente a isso? Ademais, como é que você vai resistir, vamos dizer, à supressão de alternativas? Se a alternativa desaparece, você não sabe que aquilo existe. Como é que você poderia, uma criança, simples criança, poderia por si mesma, tá certo, descobrir, né, tudo o que se sabe contra o movimento revolucionário? A criança teria que ser uma espécie de resumo de Goethe, Edmund Burke, Joseph de Maistre. Ela teria que ser todos os pensadores conservadores juntos para poder resistir a isso. Não há quem resista. Então, não há nenhuma dificuldade, vamos dizer, em impor essas ideias, porque não está cedido. Eles não querem impor ideias, eles querem impor condutas. Conduta verbal, inclusive. Então, não necessitam de nenhuma persuasão racional. Quer dizer, isso não pode prevalecer contra o bom senso. Não, o bom senso não tem chance. Porque o bom senso se refere a pessoas adultas. E o bom senso, ele tem que ser mantido ao longo de uma tradição. Quer dizer, se você corta a tradição e ataca já as crianças, né, por exemplo, se você... no Brasil se fala, se começa essa propaganda anticapitalista, então logo o garoto entra na escola, 7 anos, como é que você quer que o garoto responda a isso? Você acha que o garoto é um Ludwig von Mises? Então, não há nenhuma dificuldade de explicar este fenômeno, tá certo? Agora, vamos lá, que o Roberto Celotti me avisa que o projeto para legalizar o aborto no Brasil, em todos os casos, por qualquer motivo, desde a concepção da criança até o momento do seu nascimento, vai voltar de novo, né? Vai estar na votação. Embora tenha sido rejeitado por unanimidade na Comissão de Seguridade Social e Família, eles não vão desistir. Se não for imposto de um jeito. E se isso não passar como lei, vai acabar passando como portaria, como decreto administrativo. Eles têm 1000 maneiras de impor o que querem. Mas hoje em dia, até mudar as leis é desnecessário. Quer dizer, você legisla hoje através de comissões técnicas, etc, etc. Passando à margem do legislativo, né? Mas se não conseguir no legislativo, vão fazer de outra maneira. Essas coisas elas só podem ser paradas, só podem ser paralisadas mediante um movimento maciço que faça fiscalização, um ataque permanente a essas coisas. Mas acontece que o pessoal, vamos dizer, não comunista, não esquerdista, não quer nem fazer política, não quer se preocupar, eles querem cuidar da sua vida. Né? Enquanto você vai cuidando da sua vida, eles também estão cuidando da sua vida, tá entendendo? Estão administrando a sua vida. Eles não param, 24 horas por dia. Então, ou você cria uma militância para se opor a eles, mas se opor com veemência, não se trata, vamos dizer, de diálogo. Esse pessoal tem que ser combatido na justiça, porque são todos criminosos. Quer dizer, a única maneira que eu vejo de você poder fazer algo é através da justiça, enquanto a justiça ainda existe. Né? Por exemplo, este desembargador que falou isso, alguém tem que imediatamente pedir o impeachment desse juiz. Esse cara não pode ser juiz. Ele não tem qualificação intelectual, não tem honestidade intelectual para fazer, exercer o papel de juiz. Porque não é uma questão de opinião. Ele está mentindo contra fatos históricos.
Tá certo? E se ele mesmo diz, a cadeia, não pode pôr ninguém na cadeia, se o sujeito é contra colocar criminoso na cadeia, o que ele está fazendo lá? Peraí, tem alguém na linha. Quem é? Alô? Alô, quem é? Alô, é Marcelo Olavo, boa noite. Ô Marcelo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olavo, gostaria de ouvir uma opinião sua sobre a mudança aí no quadro eleitoral, pelo menos no que diz respeito a esses institutos de pesquisa, que deram, um deles mostrou um crescimento do McCain em relação ao Barack Obama. E outra pergunta que eu queria fazer para você, vou desligar, eu gostaria de saber se você conhece países verdadeiramente democráticos onde existe a obrigatoriedade de votar. Muito obrigado, é isso aí. Muito bem, então, ora, eu sou inteiramente contra o voto obrigatório. No Brasil, se não fosse obrigatório, só petista votava. Então, o PT ia ganhar todas as eleições. Tá certo? Então, a obrigatoriedade do voto no Brasil até que acaba não sendo totalmente ruim, mas em princípio eu sou contra. Não pode ter. Agora, aqui o que aconteceu é o seguinte: o Obama mentiu tanto, fez tanta sacanagem, que o negócio começou a vazar, você tá entendendo? Por exemplo, essa semana, teve um cidadão, um advogado da Pensilvânia, que abriu um processo contra o Obama, e a grande mídia aqui, todos escondendo, New York Times, CNN, está todo mundo escondendo isso, mas o processo está rolando, por causa do negócio da certidão falsificada. E o cara não é republicano, não é conservador, é um cara militante democrata, porque ele diz que é o seguinte, ele diz, eu estou fazendo isso porque se o cara for eleito e depois descobre isso, vai ser pior ainda para o partido, aí que acaba o partido. Ele tem toda a razão. Quer dizer, o Obama é uma bomba de efeito retardado para o Partido Democrata, né? O jeito é uma batata quente, aliás, é uma granada sem pino. O cara está muito perigoso. Quer dizer, o sujeito apresenta documento falso, supõe a situação, o cara apresenta documento falso e é eleito presidente, e depois se descobre tem a prova disso. Porra, é impeachment na hora. Né? Então, agora hoje está tendo a convenção democrata, né? Então lá, o pessoal da Hillary e do Obama se pegando a tapa lá dentro, né? Uhum. Agora, eu acho que é muito difícil eleger qualquer um desses dois. Quer dizer, o momento de fama do Obama, eu acho que já passou. O momento de glória já passou. Aqueles 3 minutos, 15 minutos de fama que ele tinha direito. Agora, aos poucos, a verdade começa a aparecer. E o sujeito fica cada vez mais queimado, porque é muito mentira demais. Você não pode apresentar, vamos dizer, a biografia inteirinha dele é mentira. Agora você viu que descobriu o irmão dele vivendo numa favela lá no Quênia, porra. Quer dizer, o sujeito não cuida nem da própria família. O irmão dele tá na merda. Ele tá milionário, né? E o irmão tá na merda. Quer dizer, como é que é isso? Você imagina se descobrisse aí, né? Um neto do McCain, que o McCain deixou desamparado e tá lá morrendo de fome na Costa Rica, tá entendendo? O cara tava queimado. Agora, essa coisa do irmão do Obama, também o pessoal noticia muito discretamente ou não noticia de maneira alguma. Ele tem uma cortina de proteção em torno do Obama, mas chega uma hora que mesmo jornalista mais esquerdista que seja, mais obamista, ele diz, porra, mas eu tenho que ter alguma honra profissional, cara, eu tenho que noticiar essa merda. Então acaba vazando até na imprensa esquerdista. A mesma coisa acontece no Brasil. Quer dizer, o pessoal mente, mas sempre tem um fundinho, vamos dizer, de orgulho profissional, que não permite que o nego minta em tudo. Então alguma coisa tem que vazar. Então o Obama está caindo mesmo nas pesquisas e acho que vai cair mais ainda. Você acha que pode ter um revertério aí? Eu acho que vai ter. Uhum. Só não vai ter, vamos dizer, se a operação abafa se tornar muito mais rígida do que está agora. Eles precisariam esconder muito mais coisas. Porque através da internet está vazando muita coisa. Você não pode esquecer o que aconteceu com o John Kerry. Quando houve aquele negócio dos veteranos, isso é um acontecimento importantíssimo, porque aqueles veteranos se reuniram no Press Club, em Washington, no tempo do John Kerry, para dizer, olha, John Kerry está mentindo sobre a carreira militar dele, está mentindo sobre o que se passou no Vietnã, tá certo? Bom, o que aconteceu? A grande mídia todinha fez de conta que não tinha acontecido nada. O que eles fizeram? Montaram um site e publicaram um livro. Isto derrubou a candidatura de John Kerry. Ou seja, 200 soldados aposentados deram uma rasteira na grande mídia. O John Kerry perdeu a eleição por causa disso.
E o Obama agora a mesma coisa, quer dizer, a grande mídia está protegendo, mas no tempo é como falou o Cliff Kincaid, aquele episódio do John Kerry, do Swift Boat, né, Veterans, isso mostrou que a grande mídia já tinha perdido o monopólio do controle da opinião pública, eles não controlam mais. Você vê, anos atrás, eu nem me lembro quando, eu estive aqui, muitos anos atrás, conversei com o Brent Bozell, o homem do Media Research, e ele dizia para mim, olha, esse império da grande mídia está para cair. Eu achei que ele estava exagerando, depois eu vi que aconteceu, no tempo do John Kerry já aconteceu, a grande mídia não conseguiu controlar a população. Quando houve aquele negócio também da carreira militar do George Bush, o pessoal inventou um monte de coisa e tal, né? Foi um pesquisador anônimo, né, que descobriu que o documento era falsificado, que tinham falsificado o documento para ferrar com o George Bush. Imediatamente desmoralizaram aquela campanha. Então, graças à internet, ninguém mais controla esse negócio. Por isso é mesmo que esse pessoal está louco para controlar a internet, passar o controle da internet para a ONU. Daí eles fazem o que quiserem. Do mesmo modo que aqui, eles têm esse projeto Fairness Doctrine, né? Quer dizer, essa doutrina seria da equitatividade, doutrina da justiça, né? Que exige dividir o tempo do rádio, né? Para acabar o quê? Com os programas de rádio conservadores que tem 18 milhões de ouvintes, 20 milhões de ouvintes, né? Eles iam pegar metade disso e dar para o democrata. Quer dizer, o sucesso que o radialista conseguiu com o seu próprio trabalho seria repentinamente, né, tomado dele e dado de graça para o radialista democrata fracassado. Eles querem fazer isso. É projeto da Nancy Pelosi. Nancy Pelosi e Harry Reid são dois picaretas, né? Que a rigor não tem nada a ver com democracia, isso, na verdade. Né? Claro que não. Isso é exatamente o contrário. O mérito do bom radialista, do bom jornalista, é mérito dele. Né? Mas é claro. Você pega o Rush Limbaugh, tem 38 milhões de ouvintes, então ele ia ter que passar as 38, né? Ia passar 19 para os democratas. Olavo, o que você acha esse candidato a vice do companheiro de chapa do Obama? Até aqui eu vou mostrar uma fotografia dele, o sujeito está quase passando a mão na bunda da mulher do Obama, né? Tá dando um amasso nela assim. Ih, esse velho é safado, rapaz. Puta. Tudo isso está pegando muito mal, porque ele diz que é católico, mas ele é abortista. Então já saiu aqui o manifesto dos bispos, os católicos americanos estão tudo bravos com ele. Quer dizer, isso é a grande notícia para o McCain, né? Porque esse Joe Biden não é popular de maneira alguma e agora está mais impopular do que nunca. Ele parece que ele pretende ser vice do Obama não só no cargo administrativo, mas também, né, nos assuntos domésticos, né? Chega lá para a dona Michelle, olha, Michelle, o Obama não está aí, eu sou vice. Né? O negócio é grave, rapaz, é grave. Eu achei a foto absolutamente imoral. Né? E se eu sou vice do cara e vou dar uma massa na mulher dele daquele jeito, já desmoraliza, né? Agora, aqui parece que surgiu um zum-zum de que o McCain ia lançar como vice a Sarah Palin, que é governadora do Alasca. Mulher séria, honesta, conservadora. Ninguém nunca disse uma vírgula contra ela, tá certo? É muito popular, muito respeitada. Eu espero que ele faça isso. Se ele fizer isso, ele ganha a eleição. Ótimo. Olha, um grande abraço para você, boa noite e boa semana. Tudo de bom, obrigado. Tchau. Então, peraí, tem mais uma ligação aí. Acho que nós temos 1 minuto. Alô, quem é? Olavo? Peraí. Oi, quem é? Oi. É o Haroldo aqui de São Paulo. Quem é? Haroldo. Haroldo, tudo bem? Espera aí que eu preciso suar o nariz novamente. Desculpe, hein? É o fundo musical. Diga. Olavo, uma vez você falou que o totalitarismo islâmico era o sucessor do nazismo e do comunismo. Isso foi uma conferência que eu fiz no Clube Israelita do Rio de Janeiro, uma conferência longa, e eu ainda vou pôr à disposição das pessoas no site seminariofilosofia.org, não pus ainda, mas porei. É uma explicação muito complexa que eu fiz lá, né, rastreando historicamente como elementos da estratégia nazista e comunista foram incorporadas pelo terrorismo islâmico.
Eu queria que você comentasse sobre a aliança da esquerda atual com os movimentos islâmicos, né? Esses fundamentalistas. Os movimentos islâmicos foram criados pela KGB. Quer dizer, não são propriamente islâmicos, são um enxerto comunista ali, entendeu? Agora, o pessoal lá não sabe. A gente pega lá um discurso corânico, né? Mas que nem teologia da libertação, né? E engana todo mundo. Agora, isso começou há muito tempo atrás, é um processo muito lento e muito sutil. Eu sugiro que você leia, você procure na internet os livros do Ion Mihai Pacepa, P-A-C-E-P-A, que era o chefe, vamos dizer, da inteligência romena. E que ele foi um dos camaradas encarregados, há muito tempo atrás, mas muitas décadas atrás, de montar esse esquema terrorista islâmico pela KGB. Entendeu? Então, é difícil você saber até onde vai a influência da KGB nisso aí. É muito profundo, coisa muito profunda. Entendeu? Por outro lado, os nazistas fizeram um belo trabalho ali de conseguir alianças no mundo árabe. Quando acabou o nazismo, todo esse sistema de alianças, os comunistas pegaram para eles. Entendi. A gente viu que tem a aliança do Chaves com o Irã e outros países islâmicos. Eu queria saber, você acha que tem muito país árabe financiando o Obama para ele ganhar a eleição e fazer a limpeza por dentro? Dinheiro do Hamas. Você tem dinheiro do Hamas. Que a campanha do Obama diz que devolveu, mas o Hamas diz que não recebeu dinheiro. Quer dizer, as conexões do Obama com esquerda, com o movimento terrorista, são uma coisa mais do que conhecida, porra. Agora, não sai na grande mídia. E não sair na grande mídia também não adianta nada, porque acaba vazando. Por isso que eu estou falando, a única chance que o Obama tem é os caras fazerem uma operação abafa muito mais intensa do que já existe. Eu acho que eles não estão equipados para isso. Foi para essa coisa da certidão de nascimento, né? Fizeram o diabo para sumir com isso aí. Não conseguiram sumir até agora e acabou virando um processo. Quando eu mesmo falei isso, todo mundo, tá mentindo, não sei o que, blá, blá. Agora já tá na justiça, porra. Quer dizer, você acha que esse advogado lá da Filadélfia é louco, né, de montar uma queixa falsa contra o Obama? Não. Que a certidão foi falsificada, isso já é um fato, independentemente da questão da nacionalidade do Obama. A campanha dele já apresentou um documento falso, mesmo que ele tenha uma verdadeira. Presta atenção. A questão da inelegibilidade é uma, e a questão do documento falso é outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, o crime já foi cometido. E o Obama e o pessoal da sua campanha já teria que estar na cadeia por causa disso. Porque é o que se chama no Brasil falsidade ideológica, que é forgery. O crime da falsidade ideológica já foi cometido. Mesmo que depois ele apresente uma verdadeira, ele já apresentou a falsa. Então, é verdade. Mas, pelo visto, aí, o pessoal aí está acordando, né, Lauro? O Mackenzie já empatou quase aí. Bom, eu mando um abraço aí para você, desejo uma boa semana aí. Um abraço. Obrigado. O problema do McCain aqui não é o Obama. O problema do McCain é que ele não é conservador o suficiente para garantir o voto conservador. Não é isso? Tem muito conservador que ainda tem o pé atrás com o Obama por causa do negócio da imigração. Com o Obama não, perdão, com o McCain, por causa do negócio da imigração. Se o McCain conseguir o voto conservador, ele se elege facilmente. Por isso que eu falei, se ele botar a Sarah Palin de vice, bom, aí os caras já vão vê-lo com mais simpatia. Só que depende exclusivamente disso. O problema não é o Obama, não. O problema do McCain, do John McCain, chama-se John McCain. Se ele vencer esse inimigo, ele vence o Obama. Não é porque o McCain é desses caras que muda de ideia de repente. Não é por oportunismo, não é não. Não é por, o McCain é muito honesto. Né? É que ele sofre menstruação mental. Ele dá um negócio na cabeça dele e de repente fala o contrário. Então, esse é que é o problema. Né? Ou fala o que não deve. Ele toma umas posições meio paradoxais, como essa, por exemplo, de que é inteiramente a favor da anistia para os imigrantes. Se ele sabe que o voto dele, que a eleição dele depende do conservador, por que ele tem que falar uma coisa assim que é tão obviamente chocante para o eleitorado conservador, né? Mas, enfim, se ele conseguir, né, se controlar um pouco, botar a mão na cabeça e ver que o pessoal quer votar nele, tá certo? Os conservadores gostariam de poder votar nele,
mas só estão esperando que ele tome uma posição. É só disso que depende. Se ele fizer isso, ele ganha. Então, acabou o nosso horário, né? Desculpe aqui as tossidas e as suadas de nariz, mas isso acontece, tá bom? Até a semana que vem, muito obrigado.